Duas palavras importantes, uma que está no Antigo Testamento e outra que está no Novo Testamento. No Antigo Testamento, ela aparece na língua portuguesa como aio. No Novo Testamento, ela aparece como consolador. E queremos estar rapidamente meditando um pouquinho nessas duas palavras. Números capítulo 11, versículo 12, diz assim: concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesses que o levasse ao colo, como o aio leva o que cria, à terra que juraste a seus pais? Você já leu Números provavelmente algumas vezes. Eu já li Números várias vezes, Antigo Testamento, enfim. E não sei se você já colocou atenção para essa palavra aio. Tá bem? Não é lá para os mineiros o aio, que a gente traduzido é alho, tá? Não é isso, né? Tá certo? Mas aí que você encontra a palavra que há uma contenda aqui, há um problema aqui. Deus sempre dizendo para Moisés: Moisés, aí está o teu povo. Pode tirar essa canção daí? Ok. Se quiserem colocar o versículo, tá? Esse texto aí projetado, fica bom. Mas ok. Moisés sempre dizia: Deus é o teu povo, e Deus dizia: não, é o teu povo. E eles brigavam, né, por causa do povo. Você já viu brigas por causa do povo de Deus, né? O líder Moisés brigando com Deus. Deus, esse povo que não te obedece e nem me obedece. E Deus falava: se vira, né? Vê o que você faz com ele. E era essa dificuldade. E aqui há essa pergunta: fui eu que gerei esse povo? Eu tenho que levar ele no colo? E aqui a frase importante: como o aio leva o que cria? Ou como na versão revista atualizada, se alguém tiver aqui, vai aparecer a palavra como a ama. Como a ama. E essa palavra aio no hebraico, ela quer dizer amã, assim suavemente, amã. E ela tem algum sentido muito importante, que quer dizer algo ou alguém que apoia, ou alguém que confirma, ou alguém que é fiel a outra pessoa, estando ao lado dela sempre, para ser um suporte, para ser um amparo. É alguém que mantém. Se não tiver esse aio, cai tudo. Se não tiver essa ama, como Moisés aqui está dizendo, como a ama que leva o que cria. Então a criança se perde. É como a babá de casa, como aquela pessoa encarregada de cuidar daquela criança, porque ela sozinha, ela não sabe se cuidar. Guarde isso. Tem muitos cristãos que não sabem andar sozinhos. Tem muitos cristãos que eles não sabem andar com as suas próprias pernas, a carreira da fé ainda não sabem. Então eles precisam desse aio, eles precisam dessa ama, alguém que fica falando todo o tempo, alguém que fica incentivando todo o tempo, porque se esse alguém não tiver, esse aio não tiver, a casa cai, escamba tudo, a pessoa não fica firme. Então Moisés está falando aqui: eu tenho que ser esse aio para esse povo, eu tenho que ser como esse pai adotivo, ou essa mãe adotiva. A palavra também no hebraico, ela dá uma ideia também de um enfermeiro, que cuida de um doente o tempo todo, porque o doente não pode se cuidar por si mesmo. E Moisés está cansado de ser esse aio para o povo de Deus. Moisés está dizendo assim: Deus, eu tenho que ser esse aio, eu tenho que ser esse suporte, esse enfermeiro para esse povo doente, que ele não se cura, que quando está se curando de uma doença, pega outra doença. É isso que Moisés está dizendo aqui, nessa conversa com Deus. Também aio quer dizer um suporte, ou um suporte que se coloca numa porta. Podemos entender isso. Se não tiver um suporte ali, a porta cai. Ali nós temos 4, 6 suportes nas duas portas. Peças de ferro que estão lá no canto. Você nem observa isso. Mas se aquelas peças não estiverem lá, a porta não fica de pé. E assim tem crente: se não tiver um aio na vida dele, ele não caminha na fé. Vamos a Gálatas, capítulo 3, verso 24 e 25. Gálatas, capítulo 3, verso 24 e 25, rapidamente. Diz assim:
De maneira que a lei nos serviu de aio. Agora, Paulo está escrevendo aos Gálatas, uma igreja muito influenciada pelo judaísmo legalista e religioso, e Paulo procurando levá-los à liberdade cristã, o que nós ainda hoje, 2000 anos depois, não sabemos viver. Parece que nós gostamos de viver cercados, parece que os cristãos gostam de viver debaixo de ordenanças, para que a coisa funcione, e não é assim que funciona o Evangelho de Cristo. Cristo nos libertou para viver essa liberdade, o problema é que nós não sabemos viver a liberdade. Nós voltamos a pecar, como foi o caso da igreja aos Gálatas. E agora Paulo está usando essa mesma palavra, só que aí ela aparece no grego como a palavra paidagogos. Você consegue lembrar de alguma palavra no português? Paidagogos? O que é um pedagogo? O que é? Um orientador, um suportador, alguém que ampara, alguém que está ali nesse mesmo papel para com as crianças. Você está entendendo de onde vem então a palavra pedagogia? Como dizia um filme grego de um homem, um filme muito interessante, familiar, ele dizia: todas as palavras vieram do grego. Mas o que é então essa palavra paidagogos? É um tutor, é um guardião, é um guia de crianças. Então agora Paulo está falando à igreja aos Gálatas, coloque atenção nisso. Se a tua mente devagar lá para fora, você perde a bênção aqui. Então olha só, de maneira que a lei nos serviu de aio. Moisés estava brigando lá atrás com Deus, dizendo: eu tenho que ser um aio para o povo. Aí Deus estava depois tentando convencer Moisés, falando: não, Moisés, a lei será um aio para o povo, a lei será o arame farpado para cercar o povo de não pecar. Há uma garantia 100% no aio? Não. Há uma garantia no tutor, no mentor, no pedagogo que cuida da criança, que 100% ela vai estar segura? Não. A criança pode escapar dos olhos desse guardião, desse tutor, desse mentor, e ela pode então fazer coisas erradas e se prejudicar. É interessante essa colocação que Paulo fala aqui aos Gálatas. Entre os gregos e também os romanos, isso era aplicado, sabe para quem? Escravos que alcançaram confiança com seus senhores, escravos que alcançaram uma posição, que provaram aos seus senhores que eles eram fiéis. Então eles tomavam esses escravos dignos de confiança e colocavam para serem supervisores sobre outros, ou sobre meninos, filhos desses senhores. Você já viu isso talvez na história? Pega aquela pessoa escrava de confiança e coloca ela para cuidar dos filhos dos senhores. Já viu isso em livros? Não em novelas, né? Mas em livros, né? Pois é. Então, esses meninos, eles não eram permitidos sair de casa sem a companhia desse aio, desse mentor, porque eles não sabiam andar sozinhos. E Paulo está dizendo aqui, volte lá, Gálatas 3:24, de maneira que a lei nos serviu como aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Nós fôssemos justificados por quem? Pelo aio que era a lei, ou por Cristo? Por Cristo, aleluia. Então para que serve o aio? Para orientar, e segundo o texto aqui, para nos levar a Cristo, amém? Glória a Deus, tem alguém acordado? Para nos levar a Cristo, amém, queridos? Então a lei, ela não era ruim. Sabe qual é o grande problema nosso com a lei? Qual é o grande problema nosso com a lei? É que ela não é ruim, é que nós não conseguimos cumpri-la. Esse é o nosso problema, nós não conseguimos obedecê-la. Qual é o nosso grande problema com a graça?
Qual é o problema com a graça? Como? A lei, ela coloca ali, e você está cercado, você pode rompê-la, e você rompe, eu rompo, nós não conseguimos cumpri-la, mas a graça me deixa livre, para que eu não precise mais de um mentor, e agora como adulto na fé, eu saiba conduzir a minha vida, de forma que honre ao meu Deus. O que é mais fácil? Viver a vida inteira com um mentor, com um tutor, com um aio, ou dizer assim, eu já cresci, eu posso andar sozinho, no sentido de que eu possa ser responsável pela minha vida com Deus, pela minha vida de oração, pela minha espiritualidade. Eu não preciso mais que alguém fique falando para mim, vai orar meu filho, vai ler a Bíblia meu filho. Eu não preciso que alguém mais me diga, não fale isso, não veja aquilo, não participe disso ou daquilo. Eu não preciso, porque esse aio ou essa lei é algo externo, como uma cerca. Mas quando nós falamos da graça, nós falamos de uma pessoa que vem morar dentro de nós. Nós estamos falando do Espírito Santo que habita dentro de nós agora, e não nos obriga, amados, a que nós façamos as coisas como que tem que fazer. Não, mas Cristo, como diz o texto aqui, a lei, o aio, serviu para nos conduzir a Cristo. A lei não era ruim. Quando nós olhamos para a lei e vemos que não conseguimos cumprir nada, quebramos todos os mandamentos de Deus, aí nós olhamos para Cristo, que cumpriu toda a lei, e nos rendemos a Ele. Amém? É para isso que servia a lei. O aio, o guardião, o mentor, a pessoa que cuidava dos filhos, ele cuidava para quem? Para ele? Para quem ele cuidava? Para quem? Para o seu Senhor. A lei, o papel dela era nos conduzir para o nosso Senhor, nos levar para Cristo. Amém? A lei te levou para Cristo? Parece que alguns, sim. A lei nos leva, diz aqui o texto, para nos conduzir a Cristo. E o verso 25, mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Aleluia! Oh, glória a Deus! Já não preciso de alguém aqui, vai orar, vai ler a Bíblia, olha, não fala palavrão, olha, não anda com companhia errada, olha, cuidado onde você vai, olha onde os teus pés pisam. Eu não preciso. Versículo 25, pode ler. Está escrito isso na tua Bíblia? Mas depois que a fé veio pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e a graça de Deus foi revelada aos nossos corações por Cristo. Amém, igreja? Amém. E aí o que aconteceu? Final do versículo 25, o que aconteceu? E aí, nós não estamos debaixo mais do aio, de mentores. Eu não preciso. Isso quer dizer que eu assumi a minha vida de adulto espiritual. Sabe quando Jesus, lá, ele vai a Jerusalém com seus pais, e alguns acham assim que Jesus se perdeu. Jesus não se perdeu, quem se perdeu foram os pais. Não, foi ao contrário. E quando eles voltam depois de 3 dias, encontram Jesus no templo, ele está ensinando os mestres, e ele está dizendo, eu estou aqui nos negócios do meu pai. Ele já tinha assumido a sua responsabilidade. Naquela idade, um menino, ele assumia a sua responsabilidade espiritual. Tem que chegar um momento na tua vida que você tem que dizer assim, eu não preciso mais de que ninguém fique falando para mim o que eu tenho que fazer, porque eu já estou fazendo. Eu não preciso mais de que alguém fique me cercando, colocando como um arame farpado ao meu redor. Mas, se ainda você não consegue ouvir, louve a Deus pelos aguadores de festa. Entende o que eu digo? Louve a Deus pelo irmão chato, louve a Deus pela irmã chata, louve a Deus pelo pastor chato, louve a Deus por aquela pessoa, tua mãe, teu pai, que fica no teu pé dizendo, meu filho, minha filha, não é por aí que você deve andar. Enquanto somos aconselhados, é porque ainda nós estamos debaixo do aio.
Ainda estamos debaixo de ser mentorados. E glória a Deus por isso. Glória a Deus quando eu tinha aquela vontade de fazer algo errado, e na hora de fazer, alguém chegou e aguou a festa. Oh, provisão divina. Amém? Glória a Deus quando eu saí e no caminho eu estava lá com os planos bem macabros, bem interessantes, e passou um crente na rua. Oh, maravilha de Jesus. Sabe o que é isso? É o aio, meu filho. É o aio no teu pé. É Deus trabalhando para te proteger, porque ainda você não consegue andar na dispensação da graça, mesmo que ela já é uma verdade na pessoa de Cristo. Aleluia. João capítulo 16, versículo 7 e 8. João capítulo 16, versículo 7 e 8. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a segunda palavra que eu disse que tinha aqui nessa manhã. É o Paracletos, é o Consolador. Nós encontramos aqui Jesus falando sobre o Espírito Santo. Lembre do aio. Algo externo, algo que te fica no teu pé, tentando segurar os teus impulsos, as tuas ondas, tentando segurar os teus sentimentos, tentando segurar um montão de coisas. Mas Jesus disse o seguinte: mas vai vir alguém, que ele não vai estar por fora como te cercando, mas eu tenho que ir para que ele venha. E não aqui, mas nós vamos encontrar no próprio capítulo 16 várias colocações de Jesus sobre esse Paracleto, que ele nos guiaria em toda a verdade, que ele glorificaria ao Pai, que ele viveria em nós. Aleluia. Mudando completamente a perspectiva da vida cristã, de que eu não preciso mais todo o tempo alguém ficar ali como um aio, me corrigindo, me orientando, mas que eu já não quero fazer, que eu já não tenho prazer, que eu já não tenho vontade, porque em mim habita o Paracleto, porque em mim habita o Espírito Santo, porque em mim habita o Consolador. Amém, queridos? É uma outra perspectiva de vida. Por que você não faz? Eu não faço porque eu não quero, porque eu não tenho vontade. Eu não faço porque em mim habita algo tão excelente que eu não quero entristecer a pessoa que vive em mim, que é o Espírito Santo. Quantos glorificam ao Senhor? Esse Paracletos, ele quer dizer alguém convocado para estar ao lado, alguém convocado para ajudar, e traz uma leve ideia do aio. Afinal, o aio era o quê? Alguém para ajudar. Mas só que o aio é algo externo, e essa pessoa é algo ajudando desde dentro. A obra do Espírito Santo é algo que começa dentro de nós. Tem pessoas que mudam o visual. Vou mudar a cara para dar uma melhorada, vou pentear o cabelo agora ao contrário. Não tenho nada contra se você penteia o teu cabelo ao contrário, se você alisa quando ele é crespo, se você deixa ele crespo quando ele é liso, se você corta, se você... isso aí. Mas tem pessoas que fazem isso. Vou mudar o visual porque eu tenho que dar um up, tenho que dar uma levantada, é começo de ano, cara nova, mudar as coisas. Mas se não mudar as coisas dentro de você, você pode mudar o exterior. A obra do Espírito Santo, ela começa dentro de nós. E o aio, ele só vai segurando ali, como você aguentando as coisas pela aparência. Mas quando o Espírito Santo trabalha dentro de você, aleluia, você não precisa manter nenhuma aparência. É alguém que pleiteia, o Paracleto é alguém que pleiteia a causa de outro diante de um juiz. Aleluia. Ele vai pegar o teu problema, ele vai chegar diante do justo juiz e levar o teu problema. O aio só mostra o teu problema, o Paracleto, ele toma o teu problema. O aio, ele te mostra que você é incapaz de resolver. O Paracleto te diz assim: você é incapaz de resolver, e pior vai ficar para você, eu vou te levar diante do juiz. Então espera, eu quero o aio.
Que é isso se o Paracleto vai me levar diante do juiz para recomprovar que eu sou incapaz de viver a vida cristã? Sim, ele vai fazer isso. Porque isso quer dizer, Paracleto, alguém que vai lá te levar diante do juiz, mas para pleitear a tua causa. Ele não vai aliviar a barra para você, não. Deus não tem o culpado por inocente. Deus não tem o inocente por culpado. Deus não erra no seu julgamento. E Ele é o único digno de nos julgar, porque Ele é um justo juiz. Mas o Espírito Santo pega você, com aio e tudo, e coloca você sentado na cadeira do réu. Ele fala: senta aí, fica tranquilo. Fica tranquilo porque a coisa vai ficar pior. Pior como assim? O aio ele só mantinha as aparências. Agora você vai ver quem você realmente é: um miserável pecador. Ou, vamos voltar para a lei, pessoal. A lei guarda as aparências, a graça expõe o interno. O que você quer? Que Deus limpe lá dentro do meu coração, amém? Que Deus limpe dentro do teu coração, amém? Nós não queremos viver de aparência. Aí Ele vai pegar você, vai colocar lá sentado. E aí, olha o que diz o versículo: Ele vai te convencer, Ele vai mostrar para você, Ele vai refutar você. Você que é um grande advogado para defender suas próprias causas, estará diante desse Paracleto que vai pleitear a verdade sobre você. Ali você não terá nenhuma chance, nem eu, ninguém. E Ele vai mostrar realmente quem nós somos. Porque realmente nós damos uma imagem para nós mesmos de quem nós somos quando nós não somos. Aí Ele coloca nós lá diante do justo juiz. Amém? Amém. Não está bom não, né? Está complicado, não está? Porque nós viramos, olha irmãos, para advogar nós somos ótimos. E principalmente para defender as nossas causas, né? A gente, olha, nunca estudamos direito, mas na prática a gente estudou direito, esquerdo, para frente e para trás. E a gente ficou esperto em nos defender. Nós somos na verdade PhD e podemos ensinar o Jacó. Tadinho do Jacó. E põe Labão junto que a gente ensina ele também. Quem conhece a história sabe o que eu estou falando. Pensa no professor e o aluno brigando lá, os dois gladiadores. Quem tinha mais poder de persuasão, de convencimento? O Jacó agora encontra o mestre. Ele passava lá em todo mundo, enganou o irmão, enganou o pai, enganou todo mundo. Agora chega diante do PhD chamado Labão. Põe os dois juntos diante de nós, a gente dá show neles. Por que esse silêncio? Estou certo ou estou errado? Estou errado, não estou? A gente dá show neles. Só que aí o Paracleto vai colocar você lá e vai falar: aqui ó, você é melhor que Labão, você é melhor que Jacó, mas você não é melhor que o juiz. Vai agora e convence o juiz. Aí, como diz lá na minha terrinha, como é que diz mesmo? Nem lembro como é que diz, mas parece que diz algo, que a porca torceu o rabo. Essa expressão não é? Aí a porca torce o rabo. Eu não sei o que quer dizer isso, mas é aí entortou. Aí o caldo engrossa, alguma coisa assim. Porque aí nós vamos estar diante de um juiz que é justo. Mas o Paracleto ele está ali para nos convencer. Ele vai dizer para nós: você se escondeu atrás do aio, você se escondeu atrás dos mentores. Enquanto estava na frente deles, você fazia as coisas bonitinho, mas era só eles se ausentarem e você fazia tudo errado. E você é um tremendo argumentador, um tremendo defensor da tua própria causa, mas aqui você não tem como escapar. Aí o Espírito Santo vai te convencer. Sabe aquela frase errada que dizem: aquele crente ele é convencido, mas não convertido? Está errado isso. Porque o crente que é convencido, ele é convertido. Porque o papel do Espírito Santo é convencer. Mas se não entendemos a profundidade dessa palavra, que quer dizer aqui no grego, é a eleixo, ou algo como refutar. Você briga com Deus e Deus fala: peraí, agora eu vou refutar. Aqui vai vencer. Traz todos os teus argumentos diante do Senhor. Quem vai vencer? Um dia Jó se atreveu a fazer isso. Aí Deus só deu uma alertinha para ele: você quer entrar nessa briga, Jó? Você quer encarar?
Só vou te fazer uma pergunta para fechar já a luta aqui nessa arena dos gladiadores. A pergunta que eu vou fazer para você, Jó, é a seguinte: onde você estava quando eu estava criando o mundo? Quer começar? Quer argumentar? O Jó já estava todo arrebentado. Era como se Deus pegasse ele assim. E aí, vai encarar? Amados, vai dar para encarar diante do tribunal, diante de Deus, os nossos argumentos de defesa? Eu fiz por determinadas razões. Não, o Espírito Santo vai te convencer. E do que ele convence? Do pecado. Quer dizer, ele não vai convencer que você é bonzinho. Ele vai te dizer que você é ruim. Ele vai me dizer que eu sou ruim. Ele vai convencer de que mais? Que diz o texto? Do pecado, da justiça. Ou seja, que aqui sim você vai ser julgado justamente. Você julga as pessoas injustamente e você julga a você injustamente. Porque as pessoas que você deveria absolver, você as julga, as condena. E a você que deveria se condenar, você se absolve. Dá para receber essa aí, irmãos? Começo do ano. Então nosso senso de justiça é completamente podre, como diz Isaías, como trapo de imundícia. E a gente, bonitinho, limpinho, cheirosinho, perfumadinho, querendo um mentorzinho. E o Senhor dizendo: eu já te libertei. Era a palavra de Paulo aos Gálatas. Porque você está cheio de argumentos, então nós precisamos do Paracleto. Aí ele vai convencer da justiça, de um juiz justo, e vai convencer que mais? Do juízo. Ou seja, uma vez julgado, somos condenados ou absolvidos? Responda. Condenados. Não temos chance de escapar. É isso que o Espírito Santo tem que fazer em nós. Porque hoje os cristãos, eles deveriam sim serem referência, os jovens, os casais, os adultos, mas mais bem, irmãos, nós estamos sendo a vergonha do mundo. Deveríamos ser a luz do mundo, mas bem, estamos sendo as trevas do mundo. Então o Senhor vai nos julgar, e o julgamento, diz a Bíblia, começa pela casa de Deus. Sim ou não? Se você não gosta dessa palavra, pega lá onde está escrito isso e rasga. Mas está escrito na Bíblia. O julgamento de Deus começa em nós. Aí Ele vai julgar-nos do nosso pecado, da justiça, que Ele é justo, e vai mostrar o quão injustos somos, e do juízo, a sentença final. E agora está pronto o martelo. Sabe o que é um tribunal, não é? Sabe o que é um martelo na mão de um juiz? Uma vez tudo terminado, ele tem que descer o martelo. No momento dele descer o martelo, vai entrar um advogado de defesa. Um advogado de defesa pelo réu, que sou eu, que é você. E João apresentou esse advogado de defesa lá na carta dele. Ele disse: filhinhos, não pequem. Mas se vocês pecarem, saiba que há um advogado, Jesus Cristo, o justo. Aleluia! Saiba que há um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, o advogado, ele tem a fama de ser, ele usa a lei, ele torce, porque ele quer ganhar o seu dinheiro, defendendo o criminoso. E quantos advogados conseguem absolver um criminoso, quando deveria condená-lo? Eles são bons de argumento. Não é assim a fama dos advogados? Mas tem advogados corretos, ok, mas essa é a fama deles. Mas esse juiz, esse advogado chamado Jesus Cristo, ele é justo. Ele vai pegar o aio, ele vai pegar a lei, vai trazer diante do juiz e dizer: senhor juiz, eu estou aqui não para comprar o senhor, não para fazer nenhum suborno, nenhuma mentira. Eu estou aqui para cumprir o que está escrito. E a lei diz que esse réu pecou, e se ele pecou, ele tem que morrer. Está piorando a situação para você e para mim, não está? No aio a gente ficava
mais ou menos ali amparado pelo mentorzinho, mas nunca tomava decisão no coração. Agora com o Paracleto a coisa ficou feia, porque ele coloca a gente diante do juiz e chega o advogado dizendo que realmente somos culpados. E aí ele diz o seguinte: a lei diz, o aio diz que aquele que pecar deve morrer. Imagina o cidadão sentado na cadeira do réu. Imagina você lá e eu lá. Sim, senhor, tem que morrer. O advogado sabe, ele conhece a lei. Mas ele diz o seguinte: o que faz a justiça desse justo juiz é que ele tem que morrer porque ele pecou. É que tem que haver morte. Mas eu estou aqui para dizer que não vou quebrar a lei, mas eu quero morrer no lugar dele. Eu quero morrer no lugar dele. Jesus quis morrer no teu lugar. Jesus quis morrer no meu lugar. Ele escolheu. E a Bíblia diz que ele é justo e justificador. Você não entendeu isso? Você entendeu isso? Nenhum juiz ele pode ser justo e justificador. Não, ele só pode ser justo. Juiz não justifica réu, mas ele se tornou justo e justificador. Ele não quebrou a lei, ele não subornou ninguém, ele não mentiu, ele não enganou, e ele conseguiu te resgatar com a verdade que te faz livre. Vamos ficar de pé, queridos. O que queremos para 2016? Queremos o aio ou queremos o Paracleto? O que queremos nessa arrancada do novo ano? Que você continue se escondendo atrás das desculpas, atrás dos disfarces da religião, atrás das aparências. E enquanto os mentores estiverem presentes, a coisa parece que funciona um pouco. Ou que não precisa de ninguém, porque você já assumiu a tua vida de adulto espiritual. E você diz: ninguém precisa me dizer o que eu tenho que fazer, eu simplesmente tenho que fazer, porque já sou adulto. O Paracleto, ele está aqui, a lei está aqui, mas o Senhor nos chamou para andarmos na dispensação do Espírito que nos faz livre. Onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Amém, queridos? Aí há liberdade. E eu quero orar nesse momento com todos vocês que estão aqui nessa sala. Vamos colocar essa palavra no nosso coração. Pedir ao Espírito Santo que nos ajude. Pedir ao Senhor que realmente nos ajude neste arrancar deste novo ano. Nisso eu quero chamar já os diáconos que vão tomar os elementos da ceia. O que eu terminei de relatar produziu para nós sangue derramado na cruz e o corpo partido na cruz. O suco de uva que representa o sangue de Jesus e esse pão que representa o corpo de Jesus foi partido por nós, para que a gente não precise mais andar na lei. Não precisamos mais andar com aio, mas com Paracleto. Aleluias. Ore ao Senhor, respondendo a essa palavra que você acabou de ouvir. Ore ao Senhor. Essa é a palavra do Senhor para nós.